Alô, amigos do canal Olho no Vasco, Maurício Ribeiro para mais um pré-jogo. O Vasco enfrenta hoje a equipe do Bahia na Fonte Nova. 40 mil torcedores baianos empurrando o Bahia para frente, visto que o Bahia se encontra na segunda colocação com 44 pontos, tendo o Cruzeiro na cola também com 44, o Grêmio, com 44, o Cruzeiro já disparado ali na frente com 57 e o Vasco bem coladinho ali com 42 pontos. Por que esse jogo vai ser muito importante? Apesar de alguns resultados da rodada terem ajudado, o Grêmio, surpreendentemente, ele perdeu dentro de casa, o Tombense também perdeu de casa, o Londrina ganhou. O Londrina ganhando, na classificação na tabela se tornou um pouco perigoso. Por quê? A gente vai passar a tabela aqui e vocês vão entender, a gente vai falar um pouco sobre isso. O Grêmio está com 57 pontos, o Bahia 44 em segundo, o Cruzeiro em primeiro com 57, o Bahia em segundo com 44, o Grêmio em terceiro com 44, o Vasco em quarto com 42 pontos. E aí vem a turma da briga pelo acesso. Nós temos em quinto lugar o Londrina, que ganhou, foi para 38 pontos. O Sport está em sexto com 37, Ituano em sétimo com 36, o CRB em oitavo com 36, o Tombense em nono com 36 e o Sampaio Corrêa em décimo por 34. Por que essa rodada é muito importante? Primeiro, o Vasco precisa pontuar, não tem jeito. Jogo de Série B a gente sabe que tem que pontuar, porque lá na frente isso vai fazer diferença. Um pontinho aqui, outro pontinho ali, isso faz diferença. Vejam bem, se o Vasco, por um acaso, o Vasco empata com o Bahia, que não é o resultado que a gente gostaria, mas não pode desprezar um resultado desse, o Vasco subir, é o último jogo da rodada, o Vasco subiria para 43 pontos, ficaria um ponto do Grêmio e um ponto do Bahia, ok? E colocaria 5 pontos acima do Londrina, o que não permite, obviamente, que seguraria ele por mais uma rodada ali dentro do G4. E a gente vai olhar para a próxima rodada, porque é tudo uma questão matemática de projeção também, desempenho dentro de campo, tática, aplicação, mas a gente tem que olhar para as próximas rodadas, que nesse caso, na próxima rodada, que é onde a gente precisa ter atenção. O Londrina, que está em quinto lugar, ele vai enfrentar o CRB, que está em oitavo, com 36. Se ganha o CRB, vai a 39, ultrapassa o Londrina na tabela hoje, e o Londrina, se ganha, entra na casa dos 40, vai para 41. Se o Vasco empata, fica a 43 hoje. Ou seja, na próxima rodada, o Londrina teria possibilidade de passar o Vasco, que não vai acontecer, se o Vasco tomar um tomo contra o Guarani. Sampaio Corrêa, ele pega o Cruzeiro, não vejo tanta importância desse jogo, mesmo que o Cruzeiro perca, o Sampaio Corrêa ganha, ele vai a 37 e o Cruzeiro confortavelmente fica no 57. Aí nós temos o Sport com o Grêmio Novo Horizontino, o Sport sim, também se ganhar, ele jogando em casa, ele entra na casa dos 40, o Ituano com o Operário, um jogo importante, Criciúma contra o Grêmio, um jogo também importante, porque o Grêmio está com 44 hoje, Tombense contra o Brusque, também um jogo importante, apesar de não permitir o Tombense entrar na casa dos 40, mesmo que ganhe. Ponte Preta e Bahia, um jogo importantíssimo, principalmente dependendo do resultado de hoje do Vasco, e aí sim é onde eu acho que o Vasco ele pode flutuar para cima no próximo jogo, que ele vai pegar o Guarani em casa, Caldeirão lotado, ingressos para o jogo contra o Guarani já esgotados, se eu não me engano, contra o Brusque, que vai ter a galera pesada lá da capitania de Brusque, da capitania de Joinville, a rapaziada lá que eu mando um beijo, um abraço, capitaneado de Brusque lá pelo Marcolan, o Marcelo lá da capitania de Joinville, um beijo grande para a rapaziada aí que vocês vão dar show aí, com certeza, com a chegada do Vasco. O Vasco ganhando o Guarani, se rola um empate hoje, o Vasco a 43 e ganhando a próxima rodada, o Vasco sobe para 46. E aí, claro, dependendo dos resultados de Bahia, que está a 45, o Vasco poderia passar o Bahia e o próprio Grêmio também. Então, o jogo de hoje, por mais que a gente queira que o Vasco ganhe, é fundamental o Vasco pontuar, porque o próximo jogo é em casa. E na Série B não tem jeito, você tem que pontuar, principalmente fora de casa. Então, acho que o Vasco hoje, ele não vai jogar para cima do Bahia. Me espantaria se o Vasco jogasse para cima, até porque o Vasco não é um time que consegue propor jogo. É um time que os melhores resultados foram com a casinha fechada, os melhores resultados foram saindo na velocidade, apesar do Vasco não ter um time extremamente veloz em transição, em saídas
sejam pelas laterais, seja pelo meio, mas eu arrisco a dizer hoje que o Vasco eu acho que vai fazer um jogo bem consistente. O Emílio Faro teve 10 dias aí para treinar o time, para observar, para analisar essa contusão, né, essa sentida de perna do Raniel no adutor, né, assim colocado, se eu não me engano, eu acho que foi até providencial, porque não acho, já venho dizendo isso há muito tempo, que é um jogador para ser titular do Vasco. É o nosso artilheiro, não importa, mas entrega muito pouco perto do que pode entregar ou perto do que o Vasco precisa que entregue. Então acho que o Vasco hoje ele seria conservador, temos alguns cenários. O Vasco hoje poderia ir de Thiago Rodrigues, no lado direito. Se o Vasco quiser ser mais conservador para um jogo que deve ser pegado, que o Bahia vem para cima, tem um time com Anderson Moreira que entrou depois da saída do Guto Ferreira que joga o time para cima, vai jogar com o apoio da torcida, está buscando subir mais na tabela, não vai ficar atrás, o time do Anderson vai jogar para cima, vai apertar o Vasco com o apoio da torcida, e o Vasco tem que saber tirar proveito desse momento nervoso que o Bahia pode ter se o Vasco, por exemplo, mete um gol. Então, se o Vasco quiser ser conservador, quiser jogar com a casinha fechada atrás, eu acho que ele iria de Thiago Rodrigues, volto a dizer, Léo Matos, Quinteiro, Conceição, e na esquerda você ou manteria o Edmar para você fazer uma tranca ali atrás, ou você podia meter o menino Paulo Vitor para você ter uma saída pela esquerda e segurar o Léo Matos o jogo todo ali atrás sem passar. Aí abre aquela direita, para a gente vai chegar para o Andrei, para o Figueiredo, para o Marlon Gomes, se tiver, deixa aquela direita, segura o Léo Matos até o meio de campo, porque o Matheus Ribeiro é um bom jogador, um jogador habilidoso, também consegue fazer uma boa saída por ali. A única coisa que me preocupa do Léo Matos é um jogo ser pegado, um jogo que eu acho que vai ser decidido no detalhe, e um jogo forte, um jogo viril, e a gente já conhece o Léo Matos nessa situação. Vai que toma um cartão amarelo nos primeiros 10, 15 minutos, o Bahia vai jogar para cima dele e a gente corre risco de uma expulsão do Léo Matos, e aí eu acho que complica o jogo. No meio de campo, a gente, sem dúvida nenhuma, a gente vai com o Yuri, a gente vai com o Andrei, soltando mais o Andrei. Yuri, cão de guarda, não passa da linha do meio, protege a zaga, segura aquela linha de 4, 5, 6 metros ali, dali tu não sai. E o Nenê solto ali no meio, flutuando esquerda, direito, centralizado, deixa o Nenê solto. Olha, vovô, volta só até o meio, não precisa retornar mais. E aí me sobra alguma dúvida lá na frente. Eu tenho algumas composições e tenho dúvida. Ali na frente, com a ausência do Raniel, você poderia meter, cenário 1, você pode meter o Ignaldo, solta o Figueiredo na direita e você deixa o Alex Teixeira na esquerda. Você ganha criatividade com o Nenê e com o Alex Teixeira, puxando o Alex Teixeira muito por dentro para, se jogar o PV, abrir o corredor para o Paulo Vitor. E aí a função é essa, se você tem um lateral agudo, como o Paulo Vitor, que chega bem lá na frente, é habilidoso, você tem que fazer um jogo agrupado com ele, seja com o Nenê fazendo um jogo agrupado com ele, mas você tem que soltar o corredor para ele chegar ao fundo. Isso significa meter o Alex Teixeira por dentro, para abrir o corredor. O Nenê encosta no Paulo Vitor, o Alex Teixeira puxa por dentro e o Paulo Vitor vai no fundo. Muito bem. Com o Ignaldo se movimentando ali, dando mais velocidade, mais dinâmica de jogo ali na frente, e o Figueiredo ajudando muito nesse corredor, na marcação. Aquele menino da avó é perigoso, ajudando muito na marcação, junto com o Léo Matos, trabalhando até o corredor um pouco atrás da linha do meio de campo, que se o Léo Matos ficar, obviamente que ele pode domar uma marcação, mas não precisa descer até a linha de fundo. Esse é o primeiro cenário com o Ignaldo. Segundo cenário que a gente montou aqui, você pode manter o Edmar, montar o Matheus Ribeiro pela direita, deixando ele subir um pouco mais, e ali você pode trazer o Fábio Gomes por dentro, pode centralizar o Figueiredo, e na esquerda você deixar o Alex Teixeira. Você ganha também uma estrutura de jogo diferente, Matheus Ribeiro chega no fundo, você usa a força do Fábio Gomes para o ataque, com os zagueiros que são grandes, os zagueiros do Bahia, e você compõe uma linha ofensiva um pouco mais forte do Vasco. E você tem um outro cenário também, que é você centralizar o Alex Teixeira. Se você centraliza o Alex Teixeira, você, na teoria, você vai de Figueiredo pela direita, e aí a polêmica, você pode ir de Peck pela esquerda. Você vai dizer, pô, Maurício, você tá maluco? Mete o Figueiredo na esquerda e o Marlon Gomes na direita. Vou chegar no Marlon Gomes. Olha, o Bahia é um time que vai propor o jogo, vai para cima do Vasco.
Do lado esquerdo, se você tem o Edmar, você tem um cara que não sai. Mas quem não lembra do jogo contra o Sampaio Correia, que o Edmar tomou um passeio lá pelo lado direito, porque ele ficou no mano a mano, né? Isso não pode acontecer. Então o Vasco precisa de alguém que recomponha esta linha para ajudar na marcação. E aí sim, o Peck, que não entrega muita coisa ofensivamente, taticamente ele entrega muito. E aí você teria o Edmar plantado ali, ou o próprio PV, e o Peck fazendo essa construção tática, o que ajudaria bastante para o time do Vasco. Então, amigos, tem alguns cenários montados. Eu gostaria de ver um time do Vasco com a casinha fechada, mas com uma transição rápida. Então, arriscaria hoje a dizer que o Vasco jogaria com o Thiago Rodrigues, jogaria com o Léo Matos, com o Quinteiro, com o Conceição e o Paulo Vitor, Yuri, Andrei e o Nenê. Lá na frente, você jogaria com o Fábio Gomes centralizado, o Alex Teixeira pela esquerda e o Fábio e o Figueiredo pela direita. Aí você vai dizer, mas cadê o Marlon Gomes? Um jogo pegado, um jogo acelerado desse, para um menino que está treinando, já se recuperou, você botar ele de início de jogo, você arrisca a botar ele numa velocidade que treinar é uma coisa, ritmo de jogo é outra. E aí você arriscar meter ele num jogo complicado desse, que já deve entrar 100 por hora o jogo, eu acho mais prudente e mais efetivo para o time segurar o Marlon Gomes para o segundo tempo. Como vai pegar o time do Bahia um pouco mais cansado, ele vai poder entregar uma dinâmica com 45 minutos, diferente do que ele poderia entregar com 90, até porque vem de tempo parado, e aí o Vasco poderia ganhar com isso. Então, torcendo para o Vasco pontuar, que é o que o Vasco precisa, torcendo para o Vasco fazer um bom jogo, casinha fechada, transição rápida e a gente voltar de lá pelo menos com um ponto. Que a gente tem que olhar para a tabela lá na frente, e a gente vai pegar o Guarani em casa, e a chance é de passar o carro em cima do Guarani, e com isso o Vasco pontuar e lá para cima. Beleza, galera? Essa foi a nossa análise do pré-jogo. Clique aí, siga aí, galera, canal Olho no Vasco, sininho de notificação, dá o joinha se você gostar, compartilha geral para a rapaziada. Estamos subindo, Vasco vai chegar lá, mais um jogo Vasco-Bahia hoje, 16 horas de domingo. Grande abraço, saudações vascaínas.